Olá pessoal! Nessa videoaula nós vamos ver um pouco do dimensionamento de barras submetidas à flexão. Então teremos um pouco de teoria e exercícios resolvidos. Então serão aqui tomados os conceitos de momento de início de plastificação e momento de plastificação total, assim como o momento resistente de projeto. Vamos às definições do que é o momento de início de plastificação MY e o momento de plastificação total MP. Se a gente considerar o comportamento de uma viga de aço biapoiada sob carga distribuída crescente, por meio da relação momento-curvatura da seção mais solicitada e também considerar os diagramas de tensões normais em vários pontos ao longo da curva, a gente admite que não há flambagem local ou flambagem lateral da viga, e a gente tem, para essa situação, o comportamento linear, enquanto a tensão máxima é menor do que a tensão de escoamento do aço. Então, a gente tem aqui que a tensão máxima ela é calculada pelo momento dividido pela inércia vezes um Y máximo. Isso é o mesmo que o momento dividido pelo módulo elástico da tensão. Se essa relação for menor que a tensão de escoamento, a gente tem esse comportamento linear. Considerando o comportamento apresentado no gráfico, o momento de início de plastificação não representa a capacidade resistente da viga, já que é possível continuar aumentando a carga após atingir esse momento. No entanto, a partir desse momento, o comportamento passa a ser não linear, pois as fibras mais internas da seção vão também se plastificando progressivamente até que ocorra a plastificação total da seção. Considerando a situação de uma viga de seção duplamente simétrica, ou seja, eu passo um eixo de simetria no sentido de x e de y, e as partes divididas pelo eixo são iguais, o momento de início de plastificação MY é o esforço resultante apresentado nessas tensões da figura C, onde a gente tem o momento MY atuando, dividindo em duas áreas iguais, sendo uma área tracionada e outra comprimida. E essa divisão entre as áreas tracionadas e comprimidas é feita pela linha neutra elástica, representada na figura C pelas siglas LNE. Pela equação de equilíbrio das forças horizontais, a gente chega à igualdade das resultantes de tração de compressão. Com isso, a gente consegue definir o momento de início de plastificação, que é a tensão de escoamento Fy vezes o módulo elástico da seção W. Esse módulo elástico W, ele é definido pelo momento de inércia na seção, no eixo que ocorre a flexão, dividido pelo Y máximo. Esse Y máximo é a altura total do perfil sobre 2. Chegar uma hora que a peça vai atingir a plastificação total, como está indicado na figura D. E o equilíbrio das forças horizontais define a posição da linha neutra plástica, como sendo o eixo que divide a seção em duas áreas iguais, uma área tracionada e uma outra área comprimida. A posição da linha neutra elástica com a linha neutra plástica coincide quando a gente trabalha com peças duplamente simétricas. Quando as peças não são simétricas, essa coincidência na posição não ocorre. O momento de plastificação total, denominado MP, é o esforço resultante do diagrama das tensões da figura D. Pela equação de equilíbrio dos momentos, a gente chega à conclusão que o momento de plastificação
ele é o produto da tensão de escoamento Fy vezes o módulo plástico da seção Z. E esse módulo plástico da seção Z, ele é definido pela área tracionada vezes o Y de tração. Esse Y de tração é a distância do CG da peça toda até o CG da área tracionada, mais a área comprimida vezes o Y comprimido. Também o Y comprimido é o CG da peça, a distância do CG da peça toda até o CG da área comprimida. Por fim, o coeficiente de forma da seção, ele é definido pelo módulo plástico Z dividido pelo módulo elástico W. E são por essas fórmulas circuladas que a gente calcula o módulo plástico e o módulo elástico, como já foi citado anteriormente. Neste primeiro exercício, pede-se para calcular o coeficiente de forma para flexão em torno do eixo XX para este perfil da figura. Neste perfil, a gente sabe que a alma ela foi construída com uma barra de 8 mm por 881 mm e a mesa por uma barra de 200 mm por 9,5 mm. E que a altura total do perfil é de 900 mm. Nós sabemos que o coeficiente de forma da seção ele é definido pelo módulo plástico dividido pelo módulo elástico. Sabemos também que para calcular o módulo plástico, a gente precisa das áreas tracionadas e áreas comprimidas, assim como as distâncias Y das áreas tracionadas e comprimidas até o CG das peças. Para calcular o módulo elástico, a gente precisa do momento de inércia e do Y máximo, que é a altura sobre 2 do perfil. Então, nós vamos iniciar os cálculos pelo módulo elástico, que depende do momento de inércia em X. Então, começamos com o momento de inércia. Todos sabemos que o momento de inércia de seções retangulares, ele é calculado por BD ao cubo sobre 12, mais a área da seção vezes um Y quadrado. Estamos usando o Y porque estamos calculando o momento de inércia em X. Esse Y é a distância do CG da peça toda até o CG da área que eu estou utilizando. Na figura aqui à direita, a gente tem indicado em vermelho a altura da alma, que é de 881 milímetros. Então, o que foi feito aqui para achar esse 881? Foi feito 900, que é a altura total do perfil, menos a espessura de duas mesas. Então, 900 menos 2 vezes 9,5. Então, chegou ao valor de 881. Temos também indicado em laranja o CG da peça, porque como ela é uma peça totalmente simétrica, ou seja, simétrica, né, nos dois eixos, tanto em X quanto em Y, esse CG está exatamente no meio da peça, tanto em X quanto em Y. E esse CG da peça, ele coincide exatamente com o CG da alma, porque a alma, ela também é uma seção retangular, então o CG vai estar exatamente no meio, tanto na direção de X quanto na direção de Y. Indicado com um X em amarelo, está o CG das mesas,
tanto da mesa de cima quanto na mesa de baixo. Que também, pela mesa ser uma seção retangular, esse CG é exatamente no meio da área. Então, calculando esse momento de inércia em X, começando pela parcela da mesa. 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 mesas exatamente iguais. Então, 2 vezes a parcela do BD ao cubo sobre 12. Então, o B da mesa é 20, que é os 200 milímetros da figura, vezes 0,95 ao cubo, que é o 9,5 milímetros da figura, tô passando tudo para centímetros, dividido por 12. Mais, agora a parcela da área vezes y quadrado. Então, a área da mesa é 20 vezes 0,95, vezes o y de 44,52 ao quadrado. Como que eu encontrei esse 44,52? Nós sabemos que o y é a distância do CG da peça que eu estou calculando a inércia até o CG da peça toda. Então, eu preciso calcular a distância do X em amarelo, que é o CG da mesa, até esse círculo laranja, que é o CG da peça. Então, eu sei que a altura da alma é 88,1. Então, metade disso, então tem que fazer 88,1 dividido por 2, mais a metade do 0,95, para chegar no CG da mesa. Então, eu totalizo esse 44,52 ao quadrado. Então, continuando o momento de inércia, agora eu vou somar a parcela da inércia da alma. Então, a parcela do BD ao cubo sobre 12. Então, o B é de 0,8, que é o 8 milímetros da figura, vezes 88,1 ao cubo, que é o 881 em vermelho na figura, dividido por 12. Aqui, por que eu não tenho a parcela da área vezes o y quadrado? Porque o y, ele dá 0. O CG da peça coincide com o CG da alma. Então, essa parcela de área vezes y anula. Calculando o momento de inércia em X, então a gente viu que a parcela da mesa dá 75.320 e a parcela da alma 45.586, totalizando a inércia em X do perfil todo de 120.906 centímetros a quarta. Com o valor do momento de inércia, eu consigo calcular o módulo elástico, que é o W. Ele é definido pelo momento de inércia em X, porque é o eixo que está sofrendo a flexão, dividido pelo Y máximo. Esse Y máximo, ele é a altura total do perfil dividido por 2. Então, a altura total 900 milímetros, ou 90 centímetros, dividido por 2. O momento de inércia que eu calculei de 120.906, dividido por 45, que é o 90 sobre 2, eu tenho um módulo elástico de 2.686,8 centímetros cúbicos. O módulo plástico da seção, o Z, ele é calculado pela área tracionada vezes o Y tracionado, mais a área comprimida vezes o Y comprimido. Para a gente entender quais são as áreas tracionadas e comprimidas, a gente tem essa figura aqui em cima, de um perfil I, que está num retângulo vermelho, e a situação que ocorre
da distribuição de tensões que está num retângulo preto. Então, a gente sabe que por a peça ser duplamente simétrica, a linha neutra plástica ela vai passar exatamente no CG da peça, que é exatamente no meio dela. Então, como o momento está atuando na peça, sabe-se que a parte de cima está comprimida e a parte de baixo tracionada. Então, exatamente metade do perfil vai ter área tracionada e a outra metade área comprimida. E também, com isso, a gente consegue perceber que a área tracionada e a área comprimida ela é igual. E se eu considerar o perfil I, eu sei que metade da alma está comprimida e a outra metade está tracionada. Que uma mesa está comprimida e a outra mesa está tracionada. Então, por isso que aqui na hora que eu fui calcular o Zx, eu fiz 2 vezes a parcela da mesa, mais 2 vezes a parcela da alma, porque eu tenho 2 áreas que estão comprimidas de cada um e 2 áreas que estão tracionadas. Logo, esse módulo plástico, ele é calculado por 2 vezes a parcela da mesa, a área, 20 vezes 0,95, vezes a distância do CG da mesa até o CG da peça toda, que é o 44,52, que eu mostrei como foi calculado durante o momento de inércia. Mais, agora a parcela da alma, 2 vezes 0,8 vezes o 44,05. 44,05, ele é o 88,1 dividido por 2, que é a altura da alma, vezes o 44,05 dividido por 2, que é a distância do CG daquela metade da alma até o CG da peça toda. Logo, conclui-se que o módulo plástico ele vale 3.244 centímetros cúbicos. Por fim, conseguimos calcular o coeficiente de forma, que é o módulo plástico dividido pelo módulo elástico. Então, 3.244 dividido por 2.686,8 igual a 1,21.